Feche seus olhos por um instante e visualize esta cena. Você está posicionado diante do imenso trono branco. O silêncio é absoluto. Milhões de almas esperam em reverente expectativa. E, de repente, Jesus, o juiz supremo, fixa o olhar diretamente em você. Sua voz, a mesma que um dia acalmou tempestades, agora ecoa com uma autoridade divina. E ele lhe faz uma pergunta que selará seu destino eterno. O que você acabou de conceber não é uma obra de ficção. É uma realidade iminente. A Bíblia nos ensina em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E assim como aos homens, está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disto, o juízo. Não importa a sua ocupação. Seja você pastor, missionário, empresário ou prefeito em tempo integral. Não faz diferença se você tem 20 ou 80 anos. Tampouco importa seu local de nascimento, seja na França, nos Estados Unidos ou na China. Todos nós, sem exceção, nos apresentaremos perante o tribunal de Cristo. Contudo, eis o que a maioria das pessoas desconhece. Jesus não irá simplesmente abrir um livro e ler uma lista de seus pecados. Ele fará perguntas específicas. Perguntas que revelarão não apenas o que você fez, mas, de forma mais crucial, quem você verdadeiramente é em seu íntimo. Hoje, pela primeira vez, vou desvendar as 3 perguntas que Jesus possivelmente fará a cada indivíduo no dia do juízo final. Essas questões estão ocultas nas páginas da Bíblia, mas, uma vez que você as descubra, sua vida jamais será a mesma. Se você está assistindo a este vídeo, não é um mero acaso. Deus está preparando você para este momento. Portanto, pegue sua Bíblia e prepare-se para descobrir verdades que podem alterar seu destino eterno. Ao final deste vídeo, você saberá como viver o hoje para estar pronto para esse dia. E se este conteúdo já está fazendo sentido para você, que tal deixar um like para que eu saiba? A primeira pergunta que o Senhor fará no dia do juízo final é: o que você fez com o meu filho? Você pode estar se perguntando, mas Jesus é o Filho? Como ele poderia fazer uma pergunta sobre si mesmo? Aqui reside o glorioso mistério da Trindade. Jesus, na posição de juiz, representa toda a divindade, e ele quer saber o que você fez com o sacrifício que lhe foi oferecido. Em João, capítulo 3, versículo 18, o próprio Jesus declarou: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Preste muita atenção. Não se trata de religião, não se trata de denominação, nem de quantas vezes você frequentou a igreja ou entregou o dízimo. Trata-se de relacionamento. Jesus quer saber: você me recebeu como seu salvador pessoal? Você compreendeu que eu morri especificamente por você? Você permitiu que meu sangue lavasse os seus pecados? Deixe-me lhe dizer algo que pode chocá-lo no dia do julgamento. Haverá 3 tipos de pessoas, oferecendo 3 tipos de respostas a essa pergunta. O primeiro tipo de resposta será: Senhor, eu tentei ser uma boa pessoa. Ajudei os pobres. Fui honesto em meus negócios. Respeitei meus pais. E o Senhor responderá: mas o que você fez com o meu filho? Suas boas obras não podem pagar o preço do pecado. Somente o meu sangue pode. O segundo tipo de resposta: Senhor, eu ia à igreja, cantava no coral, era responsável por um ministério. E Jesus responderá: você sabia coisas a meu respeito, mas não me conhecia. Você tinha uma religião, mas não tinha um relacionamento comigo. O terceiro tipo de resposta: Senhor, eu te recebi como meu Salvador. Reconheci que era um pecador. Arrependi-me e criei que o teu sangue me purificou, não por minhas obras, mas pela tua graça. E Jesus
com um sorriso que ilumina toda a eternidade, dirá: bendito seja você. Entre na alegria do seu Senhor. Deixe-me ser direto com você. Se Jesus lhe fizesse esta pergunta agora, qual seria a sua resposta? Você realmente conhece Jesus como seu Salvador pessoal? Ou apenas sabe coisas sobre ele? Veja o que diz em 1 João, capítulo 5, versículo 12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ter ou não ter, não há meio termo. Nem mais ou menos, nenhum eu acho. Ou você tem Jesus ou não tem. E aqui está a verdade que o libertará. Não importa o que você tenha feito no passado. Não importa o quão longe você tenha se afastado de Deus. Não importa quantos erros você tenha cometido. Se neste exato momento, com sinceridade de coração, você disser: Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Perdoa os meus pecados, entra na minha vida. Então, ele entra agora mesmo, pois Jesus não veio ao mundo para condenar, mas para salvar. E ele deseja que a sua resposta no dia do julgamento seja: Senhor, eu te recebi, eu pertenço a ti. Sabe de alguém que precisa ouvir essa mensagem? Compartilhe este vídeo e ajude essa verdade a alcançar mais pessoas. Mas aguarde, porque a segunda pergunta irá abalar o seu coração ainda mais profundamente. A segunda questão que ressoará no dia do julgamento será: como você tratou os meus pequeninos? E aqui, Jesus não está se referindo apenas a crianças. Ele se refere a todos aqueles que ele chama de pequeninos. Os necessitados, os quebrantados, os rejeitados, os esquecidos pela sociedade. Em Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46, o próprio Jesus profetizou este momento: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á no trono de sua glória. Todas as nações serão reunidas diante dele. Ele separará as pessoas umas das outras, como um pastor separa as ovelhas dos bodes. E então Jesus dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e destes-me de comer. Tive sede, e destes-me de beber. Era estrangeiro, e hospedastes-me. Estava nu, e vestistes-me. Adoeci, e visitastes-me. Estive na prisão, e fostes ver-me. E os justos, admirados, perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer? Ou com sede, e te demos de beber? E Jesus responderá com palavras que determinarão um destino eterno: em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus mais pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Você compreende a profundidade disso? Cada vez que você auxiliou alguém em necessidade, você serviu ao próprio Jesus. E cada vez que você ignorou alguém em necessidade, você rejeitou o próprio Cristo. Mas atenção, Jesus não fala apenas de caridade, ele fala de amor genuíno. É possível doar dinheiro para obter reconhecimento, ajudar para ser visto, servir para ser aplaudido. Mas Jesus sonda o coração. Deixe-me ilustrar quem são esses pequeninos de que Jesus fala. Os órfãos, aquelas crianças que cresceram sem pai, sem mãe, sem um amor incondicional. Como você os tratou? Abriu sua casa, seu coração, sua família? As viúvas, mulheres que perderam seus maridos, enfrentando a solidão para criar seus filhos. Você as consolou? Apoiou-as em suas necessidades práticas? Os estrangeiros, os imigrantes que chegaram à sua cidade sem conhecer ninguém, mal falando o idioma, vítimas de rejeição. Como você os acolheu? Com amor ou com preconceito? E os presos? Não apenas aqueles atrás das grades, mas todos os que são prisioneiros das drogas,
da depressão, do vício, do desespero. Você os visitou? Ajudou-os a encontrar a liberdade? E os doentes? Aquela pessoa com câncer, amedrontada diante da morte. Aquele idoso abandonado em um asilo. Aquela criança especial que necessitava de cuidados extras. Como você os tratou? E os famintos? Não apenas de pão, mas famintos de amor, de atenção, de ternura. Quantas vezes você passou por alguém emocionalmente faminto sem oferecer sequer um abraço? Meu irmão, minha irmã, esta pergunta revelará quem você realmente é. Pois é fácil amar aqueles que nos amam de volta. É fácil ajudar quem pode nos retribuir. Mas Jesus quer saber como você tratou aqueles que nada podiam lhe oferecer em troca. E o que mais me perturba é que Jesus não pergunta quantas campanhas você organizou, nem quantos cheques assinou. Ele pergunta o que você fez nos pequenos gestos. Um copo d'água, uma visita, um abraço, uma palavra de consolo. Pois no reino de Deus não é o tamanho da ação que importa, mas a grandeza do amor que a impulsiona. Existem pessoas que doam milhões para a caridade, mas desviam o olhar com repulsa quando um mendigo se aproxima. Jesus vê essa diferença. O que você acha disso? Deixe sua opinião nos comentários. Então, me diga, se Jesus lhe fizesse esta pergunta hoje, qual seria a sua resposta? Você se lembra do rosto de uma pessoa que ajudou sem esperar nada em troca? Você se recorda de um desses pequeninos que amou como Jesus teria amado? Pois esta pergunta não é apenas sobre o seu passado. É um chamado para o presente. Ainda há tempo. Ainda há pequeninos ao seu redor que precisam de amor. Mas prepare seu coração, porque a terceira pergunta revelará o que verdadeiramente habita em sua alma. A terceira e última pergunta que Jesus fará no dia do julgamento é esta: onde estão os frutos que você deveria ter produzido? Esta pergunta atinge o cerne da sua existência, pois Jesus não está interessado apenas no que você disse ser. Ele quer ver os frutos que comprovam quem você realmente era. Em João, capítulo 15, Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o poda, para que dê mais fruto ainda. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. E em Mateus, capítulo 7, versículos 16 a 20, Jesus é ainda mais claro: pelos seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Você entende o que isso significa? Jesus o plantou nesta terra como uma árvore. Ele o regou com sua palavra, o nutriu com seu espírito, o protegeu com seu amor. E agora, no dia do juízo, ele aguarda a colheita. Mas quais são esses frutos que Jesus espera encontrar? Primeiro, os frutos do Espírito. Gálatas 5, versículo 22 nos diz: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Jesus perguntará: onde está o amor que você deveria ter demonstrado? Onde está a alegria que deveria ter brilhado mesmo em meio às provações? Onde está a paz que deveria ter sido sua marca registrada? Onde está a paciência que você deveria ter tido com sua família, seus filhos, seus colegas? Depois, os frutos do evangelismo. Jesus ordenou em Marcos 16, 15: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele perguntará: quantas almas você me trouxe? Quantos vieram a conhecer a verdade através do seu testemunho?
Você usou sua vida para expandir o meu reino ou simplesmente para construir o seu próprio império? Em seguida, os frutos do discipulado. Jesus instruiu em Mateus 28:19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Ele questionará: onde estão os discípulos que você formou? Onde estão aqueles que você ajudou a caminhar comigo? Você se converteu apenas ou também ensinou outros a frutificar? E os frutos da santidade. 1 Pedro 1:16 diz: sede santos, porque eu sou santo. Jesus perguntará: você se separou do mundo ou se conformou a ele? Buscou a santidade ou se contentou com uma espiritualidade morna? Finalmente, os frutos da fidelidade. Jesus afirma em Mateus 25:23: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Ele perguntará: você foi fiel com o que eu lhe confiei? Seus talentos, seus dons, suas oportunidades, seus recursos. Você os usou para a minha glória ou para a sua própria? O que mais me preocupa é a quantidade de cristãos que chegarão ao dia do julgamento sem nenhum fruto. Árvores belas por fora, cheias de folhas religiosas, mas completamente estéreis por dentro. Lembra-se da figueira que Jesus amaldiçoou? Marcos nos conta que, vendo de longe uma figueira com folhas, ele foi ver se nela achava alguma coisa. Mas, chegando perto, não encontrou nada, a não ser folhas, pois não era tempo de figos. Então, disse a figueira: nunca mais coma alguém do teu fruto. E seus discípulos o ouviram. Sabe por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? Porque ela aparentava ter frutos, mas não tinha substância. De longe era atraente, mas de perto era vazia. Quantos cristãos são assim? Aparência religiosa, linguagem evangélica, conhecimento bíblico. Mas na hora da colheita, onde estão os frutos? Vou lhe dizer algo que pode chocar você. No dia do juízo, muitos dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E Jesus lhes responderá: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por quê? Porque eles tinham um ministério, mas não tinham fruto. Tinham feitos poderosos, mas não um caráter transformado. Impressionavam os homens, mas não tocavam o coração de Deus. Meu irmão, minha irmã, deixe-me fazer uma pergunta que pode virar sua vida de cabeça para baixo. Se Jesus aparecesse hoje e olhasse para a sua vida como um vinhateiro olha para uma árvore, o que ele veria? Ele veria amor sincero ou apenas tolerância superficial? Alegria genuína ou apenas sorrisos forçados? Paz interior ou apenas fé ansiosa e disfarçada? Almas conquistadas para Cristo ou apenas pessoas impressionadas com a sua religiosidade? Discípulos treinados ou apenas admiradores ao seu redor? A boa notícia é que ainda há tempo. Enquanto você respirar, a estação dos frutos não terminou. Deus pode transformar uma árvore estéril em uma árvore frutífera. Ele pode fazer brotar frutos até nos galhos mais secos. Mas isso exige uma decisão da sua parte. Pare de fingir e comece a frutificar de verdade. Quer saber como? Conecte-se genuinamente com Jesus, o verdadeiro Senhor. Deixe a seiva da vida dele fluir através de você. Não tente dar frutos com suas próprias forças. Deixe o Espírito Santo trabalhar em você e através de você. Pois no final, não é sobre o que você fez para Deus, mas sobre o que Deus fez através de você. Agora, feche os olhos novamente e imagine-se diante de Jesus. Ele olha em seus olhos com amor, mas também com justiça. E ele lhe faz estas 3 perguntas. Seja honesto consigo mesmo. Qual seria a sua resposta?
Você pode dizer com convicção: Senhor, recebi seu Filho como meu Salvador pessoal, não por minhas obras, mas por sua graça. Você pode dizer com alegria: Senhor, amei seus pequeninos como você os teria amado. Eu o vi em cada rosto que ajudei? Você pode dizer com confiança: Senhor, estes são os frutos que você produziu através de mim? Vidas transformadas, almas salvas, discípulos formados, caráter santificado. Se você pode responder sim a essas 3 perguntas, meu amado, você está pronto para o dia do julgamento. Continue avançando, permaneça fiel, continue frutificando. Mas, se a sua resposta for um tímido não, um hesitante não sei, ou um silêncio pesado, então, hoje é o dia da sua decisão. Não deixe para amanhã o que você pode escolher hoje. Não guarde para o seu leito de morte. Escolha agora, pois ninguém sabe o dia ou a hora em que Jesus retornará, ou quando você será chamado à sua presença. Se você nunca recebeu Jesus como seu Salvador pessoal, faça isso agora. Ore comigo. Senhor Jesus, reconheço que sou pecador e preciso de um Salvador. Creio que morreste na cruz pelos meus pecados e ressuscitaste ao 3º dia. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador pessoal. Perdoa todos os meus pecados e dá-me a vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, se o Espírito Santo falou com você através destas palavras, por favor, deixe um comentário dizendo: estou pronto, e compartilhe este vídeo com alguém que precisa se preparar para o juízo final, para não perder análises profundas como esta. Que tal se inscrever agora mesmo e ativar o sininho? Junte-se à nossa comunidade no Bíblia para Mais. Amém.